Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos aqui para darmos início à nossa segunda videoaula da matéria de Pedagogia e Didática. Hoje vamos trabalhar as páginas de 4, não é? Até a página de número 6, tá bom? Vamos lá, pegue seu material didático e vamos estudar esta interessante disciplina. O fenômeno pedagógico. O problema da pedagogia. O problema educativo é universal, como já vimos, surge em todos os povos e em todas as civilizações. A princípio, os homens agiam empiricamente, ou seja, os homens agiam com base nas suas experiências pessoais. Mas, a partir de certo momento, e à medida que iam adquirindo novos conhecimentos, começaram a ponderar que a educação também era suscetível de estudo, de investigação e de sistematização. Assim foram caminhando e seguindo o método do ensaio e do erro, ou seja, da experiência em si. Enganavam-se hoje, procuravam no dia seguinte uma nova solução. E se assim essa ainda falhava, tentavam outra e outra. Assim foram surgindo as bases da pedagogia, que hoje é costume definir como a ciência e a arte da educação. Dissemos que surgiram as bases, não dissemos que surgiu a ciência, tá? Escute, a pedagogia ela é uma ciência, ou seja, ela tem princípios, ela tem regras, tá? Ela não foi inventada sendo uma ciência, costuma-se dizer, ela foi descoberta. Com a pedagogia, deu-se um fenômeno curioso. Durante séculos e séculos, o problema educativo foi objeto de estudo e de meditação, sem que se houvesse atribuído a este conjunto de conhecimentos, mais ou menos sistematizados, qualquer designação específica. Em geral, eram os filósofos que versavam os problemas educativos. Antigamente, quem trabalhava essa questão da educação eram os filósofos, e apenas estes. Entre a realidade e a filosofia havia uma grande distância que raramente se transpunham. Era costume, por exemplo, antigamente, as pessoas que tinham mais condições financeiras, ao invés de colocarem os seus filhos nas escolas que existiam, eles contratavam, podemos dizer assim, os grandes filósofos da época e colocavam seus filhos para serem criados aos pés dos grandes filósofos. Por exemplo, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele foi educado aos pés de Aristóteles. Paulo, por exemplo, quando era conhecido como Saulo de Tarso, ele, ao invés de ir para uma escola comum, ele foi criado aos pés de Gamaliel. E assim era costume naquela época os pais colocarem os seus filhos para serem educados por um grande instrutor, por um grande mestre, por um grande filósofo, podemos assim dizer. As ideias sobre educação eram empíricas, como já falei, com base na experiência. E ninguém se lembrou de procurar, desde logo, qualquer palavra para designar o conjunto metodizado, digamos assim, de conhecimentos respeitantes a essa questão da educação. Só muito tarde, só muito depois, aparece o vocábulo pedagogia, para designar então uma ciência e uma arte que tinham raízes antiquíssimas, quase tão velhas como a própria humanidade. Ou seja, se trabalhava a pedagogia, se trabalhava os métodos pedagógicos, mas ninguém tinha um nome para poder designar essa metodologia da educação. É curioso notar a evolução progressiva desta referida palavra. Na Grécia e em Roma, chamava-se pedagogo ao servo ou ao escravo que acompanhavam as crianças à escola. Paulo, por exemplo, na Bíblia, chama de aio. Na Epístola aos Gálatas, Paulo chama esta pessoa que era responsável de conduzir a criança, não é, para a sua escola, para um destino específico, de aio.
Paulo até diz que a lei serviu desta forma, para que as pessoas pudessem serem conduzidas a Cristo. O próprio termo significa em grego aquele que conduz a criança. Vem de duas palavras gregas da pedagogia. A primeira palavra, paidos, que significa criança. E a palavra criança, contor da palavra pai, e a palavra gogia, que significa oriundo de ago, que significa aquele que guia, aquele que conduz. Com o decorrer do tempo, o pedagogo subiu a um outro posto, mudou de categoria. Começou como um simples condutor ou guardião de criança, no seu percurso de casa até a escola, e acabou no Império Romano por se transformar numa espécie de preceptor, daquele que prepara o caminho para que o outro possa seguir. Roma conquistara a Grécia, e entre os prisioneiros reduzidos à escravidão, obviamente, haviam muitos atenienses cultos, muitas pessoas ilustradas, muitas pessoas de uma cultura muito alta, cujas habilidades e conhecimentos os romanos sumamente, apreciavam. Quem não apreciava a sabedoria dos gregos? Então, quando o Império Romano surgiu, que tomou posse do Império Grego, todos aqueles cidadãos ilustres da Grécia, aqueles grandes filósofos, passaram a ser escravos e servos do povo romano. Em face dessa multiplicidade de conhecimentos, os patrícios e cavaleiros romanos entregaram a educação dos seus filhos a quem? A esses sábios gregos, a esses servos escravos, mas que tinham uma sabedoria muito grande, e alguns dos quais eram sofistas, eram filósofos, como já falei aqui, eram pessoas muito sábias. Foi da palavra pedagogo que se derivou mais tarde o termo pedagogia, que nós estamos tratando aqui nesse estudo, E só então começou aquela palavra a nobilitar-se, então, verdadeiramente, tá? Então, daqui a gente está definindo de onde surgiu a palavra pedagogia. No século XVIII, surge, segundo se afirma, pela primeira vez o vocábulo pedagogia. O termo já devia ser utilizado na linguagem corrente, porque os dicionários, eles registram quase sempre, tardiamente, as palavras de emprego usual. Quando as palavras elas surgem no dicionário, normalmente elas estão sendo usadas usualmente no meio do povo há muito tempo. Com a formação definitiva da ciência da educação, que é o que significa ou se pode designar pedagogia, o vocábulo pedagogia não só se nobilitou a si próprio, mas também enobreceu a palavra e a profissão de pedagogo. Hoje, este termo ele designa, de um modo geral, o especialista em pedagogia ou professor de pedagogia. Então, especialista em pedagogia, pessoal, ou professor de pedagogia, hoje ele é chamado de pedagogo, tá? 2. Conceito de pedagogia. Para alguns autores, pedagogia seria a arte de se esforçar por preparar a criança para a realização, na medida do possível, do ideal humano concebido pelo educador. E nesta ordem de ideias, fato pedagógico seria de toda e qualquer operação atendente à preparação do educando para o cumprimento do seu destino humano. Atualmente, porém, define-se a pedagogia como a ciência e a arte de educar. Gravem isto, porque isto é assunto de prova, hein? Como se define pedagogia? Vocês sabem que definição de termo sempre cai em prova. Qualquer prova que você faça de qualquer assunto, estude definição de termo, porque definição de termo é algo que é certo de cair em prova. Se você estuda uma matéria e não sabe como essa matéria se define, você praticamente tem dificuldade para entendê-la. Então, a definição de termo sempre vai cair
em qualquer tipo de prova, tá bom? Então, como se define pedagogia? Dentre tantas definições, pedagogia pode ser definida como a ciência e a arte de educar. O nome começou a ponderar em plano superior ao problema educativo, desde logo compreendeu que a educação tinha necessariamente de responder, entre outras, as seguintes perguntas essenciais: qual deve ser o objetivo da educação? O que devemos ensinar? Como devemos ensinar? Qual o objetivo da educação? O que devemos ensinar e como devemos ensinar? Essas são as grandes perguntas que se faz para se alcançar um objetivo claro dentro da pedagogia. Para responder a estas interrogações, foi necessário procurar sair do terreno do empirismo, da experiência, para o campo da investigação e, claro, da experimentação. Eis, portanto, os dois grandes ramos básicos da pedagogia. Um investiga os fins, o propósito, que chama-se de pedagogia racional ou teológica. Outra procura descobrir, mediante a observação e a experimentação, qual a maneira mais inteligente e mais eficaz de atingir esses objetivos. É o que chamamos de pedagogia positiva. A pedagogia não é uma ciência exata e tem na sua frente o homem, que é o mais instável dos elementos. Você sabe que não precisa se aprofundar disto, ou nisto, melhor dizendo, porque o ser humano ele é complexo. Cada um pensa, sente e age diferente do outro. Então, obviamente, como vai se trabalhar de maneira exata um objeto que é complexo? Então, a pedagogia ela não é uma ciência exata, tá, pessoal? É preciso se considerar que o homem, ele como indivíduo, ele trabalha a sua vida em várias áreas, principalmente na familiar, profissional e social. Em pedagogia, o que importa, acima de tudo, é ter uma concepção exata da vida. 3. Ciências que servem à pedagogia. A pedagogia não pertence ao grupo das ciências fundamentais. É uma ciência derivada e que não tem vida independente. Ou seja, ela depende de outras ciências, isto é, de todas aquelas que estudam o homem nos seus diversos aspectos e que procuram encontrar soluções para os vários problemas que o afligem, quer no plano individual, quer no plano filosófico ou quer no plano social. Vamos falar disso de maneira mais profunda na nossa próxima videoaula, tá bom? Deus abençoe sua vida, pegue a apostila, estude. Mais tarde vou passar como é que vai ser a nossa metodologia de avaliação e qual é o tema do trabalho para vocês fazerem, para estarem nos mandando por e-mail para a conclusão dessa disciplina, desse curso básico em teologia. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Um grande abraço. Graça e paz.